Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Vinho e Prosa. Eu sou Augusto César Cruz, do meu lado Alexandra Alves. Pegue sua taça que o nosso episódio já vai começar. Pois é, já estamos no ar e o Vinho e Prosa tem o apoio da Mister Frios, que é uma loja de vinhos, de bebidas, de destilados, de frios. Na Mister Frios você encontra lá várias opções de bebidas mesmo, né? Eles têm até uma padaria com fermentação natural. E todo episódio da Mister Frios presenteia a gente com uma tábua de frios deliciosa. Então, se você ainda não foi lá, fica na Avenida Júlio Marques Luz, que é conhecida como Avenida Jatiuca. Muito bem. Ale, para gostar de vinhos, não precisa necessariamente ser um grande especialista, Não mesmo. né? A maioria das pessoas gostam de vinho e tomam só no sentido de apreciar realmente essa bebida, de curtir, sem ser um grande especialista, sem precisar estudar muito, não é verdade? É isso aí. Existe aí um meio termo, né? A gente tem o especialista e entre ele tem aquela pessoa que bebe descomprometidamente, mas tem aquele que a gente chama de enófilo, que é a pessoa que começa a beber despretensiosamente, daqui a pouco já está envolvido aí, né? É verdade. Começa a viajar, fazendo turismo, começa a ler, a ampliar a adega. Aham. Isso é uma realidade de muitos dos brasileiros, de muitos alagoanos. E hoje o nosso convidado é uma figura dessas aí, uma pessoa, um apaixonado por vinhos, que adora viajar, um dos jornalistas mais respeitados aqui de Alagoas É isso aí. e que nós vamos recebê-lo para um bate-papo bem legal aqui. Seja muito bem-vindo, Alexandre Lino. Obrigado. Bem-vindo! Obrigado, Augusto. Obrigado, Ale, pelo convite. Tá aqui no Vinho e Prosa, batendo um papo com vocês. Eu acho que a gente tem muito a descobrir e aprender e experimentar também do mundo do vinho. Eu sou um apaixonado, vocês acertaram. Vocês já pegaram, vocês são bons. Foram atrás da história. Eu sou um apaixonado por vinho. Comecei a beber e hoje eu fico puxando mais pessoas. Vocês conhecem também, que eu acredito que vocês também. Bem verdade, vocês são mais especialistas, vocês já estão mergulhados nesse ambiente. Eu sou aquele curioso, apaixonado, incentivador que fico ali trazendo os amigos para uma boa tacinha, uma tábua de Pois é. frio, uma conversa maravilhosa, porque eu acho que o vinho ele consegue unir tudo isso. A gente hoje bate esse papo. Eu acho que a gente Que vai ter uma maravilha. conversa muito boa hoje, né? Afinal de contas, acho não é que todo sim. dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um jornalista. Então, para quem não sabe e não conhece ainda o Alexandre Lino, deixa eu apresentar, deixa eu ler Veja aqui o seu dele currículo. aí. Ale. Ale, eu chamo de Ale porque é meu amigo É Ale também, e Ale. né? Hoje estou aqui no meio de dois Alês. O Ale e a Ale. Isso. Então, Alexandre, ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, especialista em docência do ensino superior, foi professor do curso de jornalismo do SESMAC, também é bacharel em Direito, foi repórter de O Jornal e editor de texto da TV Educativa, me lembro dessa época. Foi diretor de comunicação do Ministério Público Estadual de Alagoas, assessor de imprensa na Câmara Municipal de Maceió e da Secretaria Estadual da Fazenda. Trabalhou na equipe de comunicação de mais de uma dezena de campanhas eleitorais vitoriosas. É produtor da Gazeta News e gerente de jornalismo da Secretaria de Comunicação de Alagoas. Tem um histórico bem completo aí, né? Vamos aí. Atualmente presidente do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, é pai da Alice, que eu conheço. Beijo, Alice. Beijo, Thaísa, casado com a Thaísa. E um apaixonado por vinhos desde 2004. Meu Deus do 20 céu. anos aí tomando que- muita litragem. Litragem tem Falou muita. nossa língua aí. Mas, Alexandre, me conta então, você é jornalista, né, e também envolvido aí com questões de marketing, com política. A gente hoje veio falar de vinho aqui, mas antes disso a gente queria saber o seu dia a dia. Como é que você consegue, então, separar e administrar a sua função de jornalista, com sua paixão pelos vinhos, com a sua família, com a política? Me conta um pouco do dia a dia do Alexandre. É uma engenharia conseguir fazer tudo isso, porque tem que separar em caixinhas, né? O Alexandre que trabalha, o Alexandre da família e o Alexandre apaixonado pelo vinho.
Hoje, o Alexandre que trabalha e que milita em torno do Sindicato dos Jornalistas, ele tem consumido muito tempo e até pega o tempo do Alexandre da família e do apaixonado por vinhos. Bem verdade que a paixão pelo vinho, ela consegue perpassar pela família, em eventos sociais, em eventos com a família. Eu sou o parente, né? O primo, cunhado, irmão, que sempre leva a garrafinha de vinho no evento da família. Sou eu. É quem escolhe o vinho que leva o vinho. Na festa do final de ano, a gente sempre viaja para a família da minha esposa de Junqueiro, e a gente sempre passa o final de ano com eles. Então, sou eu que chego com a garrafinha debaixo do braço, mais de uma, na verdade. Aí, vou lá e fico incentivando, coloco a tacinha ali, vamos lá, pessoal, incentivando a turma que quer beber vinho doce. O cara tem que dizer, ó, não é bem por aí, vamos aqui. Se permita conhecer novos sabores, apreciar, entender um pouco mais do vinho. Sou eu esse parente, né? E esse parente também, no caso, no mundo do trabalho, uma reunião com o cliente, uma reunião com outra liderança política, liderança sindical, a gente também consegue fazer, unir com a tacinha de vinho, marcar um almoço, um jantar. A gente mora em Alagoas, sabe do nosso calor, mas eu já estou tão habituado que eu não vejo problema de conseguir tomar uma taça de vinho tinto durante o almoço. Depende do que está acompanhando ali. Mas se for vinho branco também. Eu gosto quando chego num evento, agora que estou presidente do sindicato, ali, tenho sido convidado para muitos eventos. E quando o evento você chega lá, tem espumante, eu já faço a opção pelo espumante. Quando é regado a vinho, então... Aí, quem me conhece já sabe que eu vou caminhar pelo mundo do vinho, porque tenho essa paixão, uma paixão que surgiu em 2004. Eu pontuo 2004 porque eu comecei a beber com amigos de uma forma assim, a gente apreciava o serviço do vinho. O serviço do vinho. Aquilo ali entendeu? Achava bonito aquilo. Éramos muito jovens, 20 e poucos anos, e assim, e aí eu quero registrar aqui a Isa Mendonça. Sim, lembro da Isa. Jornalista, uma amiga muito querida, hoje ela é assessora equatorial, e a gente saía com outros amigos, e até com marido e esposa e tal, e a gente saía com a turma para tomar vinho, e assim, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem de vinho hoje. Então, a prática do serviço, você chegar ali, abrir a garrafa e tal, é encantador. É verdade. É encantador. Você conseguir começar a entender. Muitas vezes, quando sai com um amigo que ele ainda não tem um hábito, não se permitiu a cultura do vinho, para que você vai cheirar uma rolha? Que coisa ridícula! Não é ridículo, não. Você vai cheirar a rolha, você já vai descobrir ali detalhes. Esse negócio de estar girando tacinha, faz aí o teste, gira a sua também. É frescura e tal. Né? Coloca a taça sem girar e depois gira para ter um verbo diferente. Aí a pessoa chega... E aí em 2004 a gente começou, aí ia para na época, só um supermercado fazia aqui. O que? Degustação? Ele tinha esse serviço? Sim. Era onde a gente mais ia, e em outros pontos a gente foi descobrindo outros restaurantes. E aí foi crescendo essa paixão. E no crescer dessa paixão a gente foi descobrindo novos rótulos. Eu vou confessar aqui a vocês e toda a audiência, porque a audiência é grande, está cada vez maior. Os primeiros vinhos que a gente... Eu estou até com vergonha. Imagina, os primeiros vinhos que a gente optava no serviço era o Quinta do Morgado. Todos nós começamos com Quinta do Morgado, com Pérgola. Eu tenho que confessar. Eu não conheço uma pessoa que tenha vindo aqui no nosso podcast e que não tenha começado com os vinhos de mesa, né? Que são esses vinhos docinhos, que não são produzidos com uvas viníferas, mas com outras uvas chamadas de uvas americanas. E é isso mesmo, né? Na época que a gente está na faculdade e começa a beber, o paladar do brasileiro é um paladar para o doce e começa assim. Depois a gente vai
conhecendo novos vinhos, vivendo novas experiências. Mas, então, não tem que ter vergonha disso, não. Você é da época do Liebe from It, aquele da garrafa azul, aquele vinho alemão, branco, não? Você é dessa já época? Esse aí já é um pouquinho antes. Antes, né? Esse é da minha época, então. Sou um pouquinho mais antigo, Isso é para quem né? já tem cabelo branco, né? O Alexandre tá mais tarde, tá muito aqui. pouco. Não, então eu acho que de 99, quando eu entrei na UFAL, até 2003, eu não bebia. Raramente bebia. E aí, em 2004, já no mercado de trabalho, trabalhando como jornalista, eu comecei a me permitir, até porque a rotina do jornalista, como você falou, Augusto, ela é um pouco puxada. A gente trabalha, e naquela época você ainda tinha um jornal impresso que você virava a madrugada. Então, assim, a gente passa a beber, até pelo momento do happy hour, de confraternizar mesmo. E a gente montou esse grupo e a gente saía, era um momento, era um pouco fuga, mas também muito mais diversão. E assim, a gente foi percebendo, aí você olha na mesa ao lado, o cara não está bebendo o Quinta do Morgado. Aí você, vamos arriscar naquele rótulo, é uma faixazinha um pouquinho mais, vamos. Aí, eu sou do tempo que o supermercado, o Palato, ele fazia o serviço do vinho com Quinta do Morgado. Nesse período aí, 2004, 2005. Depois a gente foi... E com Quinta do Morgado até que você não ia buscar muitos aromas, né? Porque o aroma que você busca numa uva dessa é o cheiro de uva. Esse aqui, de suco de uva. Não nesse, né? Estou dizendo no Quinta do Morgado, no caso. Esse que vocês prepararam aqui... Aliás, por falar nisso, né? Atrapalhava você um pouquinho aqui, Ali, só para a gente falar um pouquinho sobre esse vinho, para a gente poder beber, né? Degustar ele. Esse é um vinho mais uma vez, um vinho da Moldávia, da linha Indivíduo, e ele é produzido com uma uva chamada Saperavi, que é uma uva de origem lá da Geórgia, quer dizer, milenar, né? É a primeira vez que eu estou tomando, vou abrir aqui com vocês, porque eu estou aqui com um amigo, com meu outro amigo, e eu acho que vale a pena a gente provar esse vinho com a uva Saperavi, uma uva que geralmente traz muito corpo para o vinho, ela é bem tintureira, então é aquele que você toma e fica com a boca um pouquinho roxa. Vamos provar? Vamos. E da Geórgia, deixa eu só explicar para os nossos seguidores que estão ali, né? A Geórgia, nas imediações da Geórgia, foi onde se iniciou em alguns estudos arqueológicos a cultura do vinho, onde foi iniciada a cultura do vinho. Então, isso remonta 7.000 anos antes de Cristo. Então, ou seja, cultura de 9.000 anos atrás, onde as pessoas... E a cultura do vinho, Alexandre, você sabe, surgiu quando uma pessoa pegou um cacho de uva, um tacho de uva, vamos dizer assim, deixou lá em uma ânfora, esquecido, e aquilo ali passou o tempo, e aquilo ali começou a fermentar, as pessoas viram aquele caldo, achou interessante, provou, gostou e vai dizer, olha, isso aqui é muito bom. Do efeito, né? Então, o efeitozinho do álcool ficou, e aí surgiu a cultura do vinho. Então, essa região da Geórgia é onde se iniciou essa cultura, segundo os estudos arqueológicos, e então hoje nós trazemos para o Vinho e Prosa essa uva Saperavi, que eu não conhecia ainda. Vamos conhecê-la agora. Vamos conhecê-la agora. Inclusive, dizem que foi a uva, foi ela e uma, eu não vou conseguir pronunciar bem, Hakatsi, não sei, uma uva lá daquela região também branca, que foram as uvas que Noé plantou, né? Foram as primeiras uvas. Vamos ver se é isso mesmo. Deus do céu. Então é muito mais anos antes de Cristo. É muito então, mais anos. É uma história, né? Brindar primeiro aqui a Mas vinda vamos fazer do Ale um brinde? Lá. Delícia. Vamos lá, vamos ver o nosso convidado, qual a impressão que ele tem aqui do vinho. Agradecer a vocês o convite, né? Bem legal, viu? Lá. Faça uma análise, não precisa ser técnica. Vamos lá, veja suas impressões. O que é que você acha do vinho? Primeiro, contar Se você quiser fazer uma análise técnica, fica à vontade. Contar quem está em casa que o estúdio está perfumado. Tá, né? Tá. Então tem um bom aroma, né? O aroma. Muito fragrante, né? De muito boa intensidade aromática, né? O vinho... Quais são os aromas que você consegue sentir aí, Alexandre? Vamos lá. Acho que
me parece frutado. Muitas frutas negras, né? Dá para Isso, sentir aí uma ameixa, Eu amora. ia falar uma ameixa, Uhum. uma cereja já mais passada, Mais assim. madura, né? Isso. Passa por barrica esse... Passa por barrica, são 12 meses em barricas de carvalho e ainda fica um tempo amadurecendo lá, envelhecendo na vinícola antes de ir para a Ele venda. tem muita ameixa. Tem. E os aromas que a barrica deixa, né? Que incorpora nisso aí, a gente sente na taça também. Uhum. Com toques assim mais... de um cacau, tipo um chocolate, um café. Eu Tava tava aí. dizer o cacau porque e eu às com vezes- medo aqui. Peraí, o cara achou a ameixa e foi pro cacau e eu tava aqui meio também. Mas você achou Vocês também? são dois especialistas, eu sou curioso. Mas tem É? algo um pouco... Lembra chocolate, Aham. lembra o cheiro do cacau, daquele É. mais amargo. Isso. É um vinho seco que não percebe residual Colocou de na boca já? açúcar, já. Tá, vamos ver? Não, Vamos lá, não percebe. Boca. A fruta, ele já não tem tanta fruta no paladar, né? Já é mais... Seco, né? Muito boa acidez. Sim. Acidez O álcool é excelente. equilibrado. Tanino muito macio. É um vinho macio, porque você sente Você não Um sente pouquinho. aqui. a acidez, você sente um pouquinho. O vinho tem que ter acidez. A acidez Sim. é quando você baixa a boca. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos dar um golinho? As pessoas aí que estão nos assistindo, como é que percebe a acidez do vinho? Boa. Vamos colocar o vinho na boca, vamos circular o vinho por todo o palato, as bochechas, a língua. A gente engole um pouquinho e depois baixa a cabeça e abre a boca. E a Com quantidade cuidado para de não saliva... deixar o vinho cair no chão, né? Claro, com certeza. Hein? E aí a quantidade de saliva que a gente tiver quanto mais acidez, mais salivar, a gente vai ficar salivando. Vamos lá? Fazer o teste. Vamos fazer esse teste então. Vamos lá. Hum. Você falando, eu já estava fazendo o teste. Vamos lá agora. Engoli, abri a boca. Estou salivando bastante. Estou falando com vocês. E aí a Continuo gente sente salivando. essa saliva aqui. Então, é um vinho que tem muito boa acidez. E a acidez é esse frescor que dá ao vinho, dá o frescor, não torna o vinho enjoativo, torna o vinho gastronômico, ele vai interagir com os alimentos, principalmente com a gordura, limpando a gordura, preparando toda a boca para um próximo bocado, para uma próxima porção do alimento que a gente for ingerir. Então, é um vinho com muito boa acidez, é um Para vinho acompanhar aí seco. uma boa refeição. Os com taninos, carne, gente, é aquela com coisa, cordeiro. aquela distringência que a gente sente, né, principalmente na gengiva, nos lábios, aquela coisa de banana verde, de caju, que amarra um pouco a boca. E nesse caso, que a gente tem muito nos casos dos vinhos tintos, e nesse caso aqui, esses taninos são presentes, a gente sente o tanino, mas são taninos muito macios, né? São muito bem Finos. trabalhados, são finos que a gente não incomoda. O álcool é um álcool equilibrado, a gente sente o álcool, mas não esquenta aqui. Sentiu esquentar? Muito pouco. Né? E aqui, Zero. zero. Então, é um álcool que está bem equilibrado e é um vinho muito bom. Ele tem tá 13% de teor alcoólico, tá muito bom muito para o vinho. equilibrado. E muito boa estrutura. Quanto mais ou menos esse vinho ali? Um vinho desse sai na faixa de R$200. Então, Mais ou menos. vinhaço. Vinho top, muito bom. Parabéns por esse vinho aí. É uma edição limitada. Limitada. Vamos lá, então, continuar o nosso papo. Diga lá, Lei. Esse vinho ele é interessante porque ele é de uma região que a gente não ouve falar. Vou falar Eu que é a tava falando Moldávia, né? da caminhada do mundo do vinho. Você começa no Quinta, do Quinta eu fui pro chileno. E aí algumas pessoas que foram do Quinta pro chileno comigo, elas já desistiram. Porque ela sai daquele vinho muito doce, que de fato não é feito com uvas vitivinícolas. Vitiviníferas ou viníferas. Vitiviníferas. E você sai... E se você não se permitir a conhecer, quando você encontrar o tanino da Carmené e da Cabernet Sauvignon, você desiste na hora. Se você não se permitir. E você vai sair de um vinho ali muito barato para um pouquinho mais caro, mas não tão trabalhado. Nesse vinho aqui,
ele vale 200, ele vale até mais. Porque você percebe o trabalho. Você percebe a preocupação de quem construiu. Quando a gente fala assim, a pessoa, já vê um enochato. Não é enochato, não. Isso é um processo de construção, tem muita dedicação. Com certeza. Muito trabalho para entregar uma qualidade dessa aqui, para você conseguir tomar um vinho e ele não queimar. Isso. Dentro e você querer tomar mais. Isso. Você tá eu estou falando aqui e Ainda continuo tá salivando. E a persistência, né, que a gente fala de retrogosto dele também é muito bom. Ele fica muito tempo né? na boca. A gente fica falando e fica sentindo o gosto do vinho. Mas tudo isso, gente, isso é técnica, né? Isso aí, quem vai estudando, quem vai tomando vinho, quem vai tendo litragem, como fala o nosso querido Alexandre, né? O treino de você treinar, de você buscar, sentir aromas. Estudar um pouquinho para sentir todas essas percepções táteis que a gente tem na boca, e aí todo mundo vai conseguir degustar um bom vinho e ter prazer nessa experiência de degustar o vinho. Mas, Ale, então você chegou no vinho chileno e ficou, né? Não voltou mais. Não. Essa caminhada fiz, não voltei mais para o Quinta. O Quinta me perdeu já para o Chile. Foi. E no vinho chileno, eu disse, rapaz, eu estou começando a gostar disso aqui. Porque o Cabernet Sauvignon é um vinho muito tânico, né? Você vê ali, e aí já chegou ali, já gostou. E o Cabernet Sauvignon, mais baratinho, ele é ainda mais tânico. Então, quando você vai pegando um Cabernet Sauvignon reserva, depois você vai descobrindo que tem o Gran Reserva, algumas edições limitadas, aí você vai vendo que, poxa, cadê aquele tanino que eu tava, que eu achei que eu não conseguia. Tava travando. E eu vou descobrindo que o tanino é legal, entendeu? Muito bom. E aí, nessa ida, assim, aos vinhos chilenos, eu disse, rapaz, eu vou aqui, não vou mais largar, não. E aí, do chileno, aí eu fui para o vinho argentino, descobri a Malbec. Opa! E a Malbec, hoje, ela tem ela tem um latifúndio nesse coração aqui. Porque, assim, no custo-benefício, são os vinhos que eu gosto de acompanhar o vinho com carne. Então, achei na Malbec a minha parceria predileta. Mas não parei nisso, não. Aí, vamos lá para o Uruguai, vamos descobrir. Isso tudo sem sair do Brasil, só vivendo, descobrindo os segredos dos rótulos nas taças. E aí disse, não, agora chegou a hora do Uruguai, aí vamos lá para Taná. O que achou da Taná? Para churrasco, maravilhosa. Mas é uma uva que eu ainda, olha, são 20 anos bebendo vinho, eu não consigo abrir em casa uma garrafa de Taná e ficar tomando, assistindo um jogo. Não consegui evoluir para isso. É possível? Claro que é possível. Eu faço isso com Malbec. É que depende muito do rótulo de cada vinho, né? Produtor, mas me diga uma coisa, você como jornalista, né, e enófilo, você não consome só o vinho. Eu imagino que você consuma também informações, notícias sobre vinho. Como é que é isso para você? Então, eu fui me aprofundando nisso aí, mas com a dificuldade em buscar me especializar, que eu acho que aconteceu com vocês. Porque a minha rotina, vocês viram aí, falaram um pouco do meu currículo. Não é a sua prioridade, né? Não é o que você quer. Não priorizei o mundo do vinho. Criei uma paixão, uma relação afetiva, estou até olhando aqui para a taça de um jeito carinhoso, e eu continuei. Minha prioridade termina sendo o trabalho. E aí, dentro dessa prioridade de trabalho, eu disse, não, vou aqui porque eu não consigo ter essa profundidade de conseguir diferenciar a qualidade. Eu consigo diferenciar a qualidade, mas, tipo, trabalhar com acidez, com tanino, com corpo, com a prática da degustação mesmo. Eu já tive em eventos de degustação. E eu lembro da primeira vez que eu fui a um evento desse, foi com a também jornalista Andresa Araújo. Sim. Que é uma amiga irmã. E a Andresa, a gente foi para um evento também no Palato, que eles trouxeram importadores do Portugal. Desse deve ter tem mais, acho que em torno de 10 anos. E, assim, a gente bebeu muito naquele dia. E hoje, 10 anos depois, a gente consegue entender quais vinhos eram
bons, quais eram vinhos de entrada, quais vinhos a gente deveria ter investido mais na degustação, porque a gente vai somando, né? Eu terminei fazendo assinatura de clube de vinho, eu acesso sites para ler sobre vinhos, mas sem muita profundidade. Eu sou um amigo que muitas vezes alguns amigos ligam e dizem, eu estou querendo... Essa semana uma amiga ligou, também jornalista, Cris Calaça, ela ligou e disse, olha, me dá uma sugestão aí de um vinho para presentear alguém, um vinho bom, assim, um vinho caro. Ela disse, caro quanto? Aí ela, não, caro. Eu disse, caro pode ser R$200, que eu não acho caro para um vinho, como pode ser 10, 15 mil. 50 mil. 50 mil, existe o vinho. Quanto é que você está disposto a pagar, né? Então, caro, ele é muito... Não, que eu quero presentear alguém especial, então vamos lá, vamos pensar aqui. Aí, como eu venho conhecendo, me informando, utilizando a profissão para ler, para acompanhar o mundo do vinho, aí eu disse, olha, vamos lá, vamos em torno de R$1.000. Ela, 1.000? Disse, vamos lá. Mas vamos pensar num Amarone, vamos pensar num Alma Viva. São vinhos... Aí você vai explicando, assim, sem a profundidade e o conhecimento que vocês carregam, né? Vocês têm, vocês estudaram, construíram também. Eu gosto dessa palavra. Porque tudo é uma caminhada que você vai somando e vai colocando no alicerce. Então, me informo na medida do possível. Mas você foi uma pessoa que construiu uma confraria, né? Existe um grupo de jornalistas. Eu queria até saber porque, assim, como é que está hoje em relação aos jornalistas, você que está mais no dia a dia, como presidente do sindicato e tal, na convivência com eles, o vinho é algo que conquista os profissionais de jornalismo também. Você criou uma confraria de jornalistas. Conta um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem um grupo, Jornalistas e Vinhos. Você está lá. Eu estou lá. Vocês levam essas tabuinhas da Mr. Frios lá também? Nos nossos encontros, sempre. Não Vamos pode até faltar, aproveitar né, aqui. rapaz? Enquanto ele fala, eu vou aproveitando. Vamos, enquanto você fala, a gente vai aproveitando, então. Nos nossos encontros, certo. a gente tem um grupo, por exemplo, Gilca Mafra está no grupo, Andrés Araújo, que eu estava falando, a Maria Barreiros, vamos lá, Severino Carvalho, para não ficar só nas mulheres, Severino Carvalho, grande jornalista, e a gente consegue, em alguns momentos, Thaís Cavalcante, a gente organiza eventos e Yara Malta, a gente marca na casa de um, no prédio de outro, ou num restaurante, e vamos lá, nos recepcionamos e vamos mergulhando, cada um leva a sua garrafa, como é o modelo das confrarias, né? A gente já trabalhou estabelecendo quantidade, qualidade, preço, na tentativa de fazer com que todo mundo beba, conheça. E a periodicidade dessas reuniões como é que vocês fazem? A cada assim, mês? Aí vamos lá, eu estou em dívida com o grupo, porque... Eu acho que todos estão, como mergulhei um pouquinho nos últimos tempos na atividade sindical, eu que sempre ficava ali instigando, eu dei uma parada, mas eu prometo que agora... No próximo mês... Vai voltar. Vamos fazer uma organização. Essa questão de confrarias, né? Tá feito aqui, ó. Promessa e a dívida está registrado aqui no podcast. Todos os jornalistas aqui que estão acompanhando pela audiência do Alexandre Lino. Confraria dos jornalistas e vinho agora em novembro. Vamos fazer, viu? Faz uma confraternização de fim do ano. Aproveitar e convidar o Augusto também. E no evento vamos passar o vinho em prosa, esse bate-papo aqui. A gente aceita a Penetra. Aceita a Penetra lá? Aceita. Eu vou lá tomar um vinho com vocês, com o maior prazer. É até uma boa usar o espaço, porque a gente vai reunir muitos jornalistas e nessa turma a gente... vai passar essa entrevista aqui do Vinho em Prosa, aproveitar, né? Opa, coisa com certeza. boa. E o vinho tem esse propósito, né? De unir pessoas em torno do vinho, de uma boa conversa, de uma boa... enfim, de uma interação entre pessoas. Essa é a proposta do vinho. O vinho não é uma bebida que você toma para ficar embriagado. Não. Você toma de forma social.
né? Justamente como eu falei, para unir pessoas, para conhecer, para fazer negócios. Então, por isso que eu sou tão apaixonado também, mais um motivo que eu sou tão apaixonado pelo vinho. E essas confrarias promovem esses encontros, né? Então, de levar um vinho, de bater um papo, se relacionar com pessoas, de fazer negócios, ampliar network, enfim. São tantas coisas que... Tudo isso em torno de uma garrafa e de uma taça de vinho, né? Já fechei bons negócios. Foi, né? Com a partir... E não foi ninguém embriagado, não. Não, né? Mas você cria uma relação de confiança, de carinho, de atenção. Na nossa confraria mesmo, a gente se aproxima muito, e aí você fica sabendo da carreira do colega, dos planos, dos projetos. E aí você vai se aproximando. Eu gosto, a Lei sabe, almoçar tomando um vinho, bater um papo. E não é para ficar bêbado, não. É para você... Isso aqui é construído, é elaborado, é pensado. O enólogo, quando ele vai pensar... É o enólogo, né? O enólogo que vai produzir o vinho. Isso, ele tem todo um cuidado. Ele estudou para pensar aquilo ali. Entendeu? Então, vamos lá, vamos nos permitir aproveitar essa oportunidade de tomar bons vinhos. Você falou aqui em Uruguai e me veio uma história. Eu fui no Uruguai, lá em Montevidéu, tem uma praia chamada Carrasco. Você foi lá também, já deve ter conhecido. E tinha um condomínio lá que as pessoas... Quando eu olhei ali no meio do nada, um condomínio, eu disse, isso aqui foi tudo vendido. Como é que foi vendido, cara? Disse, os promotores aí estipularam, estudaram uma forma de vender isso, convidou muita gente de Montevidéu, e aí quando chegou fez uma grande festa regada a bebida. Então deixou todo mundo, né, já animado, não sei se ainda existe essa estratégia de marketing, vocês que são da área, mas deixou todo mundo, quando estava todo mundo animado, eles mostraram as maravilhas e tal, oportunidade única, contrato para assinar, e todo mundo lá animado vai, assina contrato. No outro dia estava todo mundo desesperado, arrependido, mas o contrato assinado e está tudo vendido lá, um negócio meio estranho. Né? Eu tenho um amigo... histórias. Mas não deveria ser vinho, devia ser tecido outra bebida para a turma ficar assim. Então, as lojas, né? Tem como estratégia, mas aí também tem um limite nisso, né? Tem, né? Você vai, as não mulheres, é muito principalmente, ético, né? que costumam frequentar lojas de roupas e joias e tal, as grandes marcas oferecem champanhe, né? Para você ficar mais relaxado e comprar mais. Faz parte. Tá bom o vinho, viu? Tá abrindo aqui, tá... Outra dica que eu dou aos colegas é sempre que você pegar um vinho, deixa ele respirar. Aí a pessoa, lá vem você com a frescura. Eu disse, não, o vinho é um organismo vivo. Verdade. E a vida predispõe à liberdade. Ele estava preso, ele estava engarrafado. Quando ele vai oxigenar, vai ter o contato com o oxigênio, com a liberdade, então ele vai fluir melhor. Eu acho que essa dica, 5 minutos que você der ao vinho, ele já vai melhorar. E aqui a gente está vendo um vinho que está melhorando ainda mais com o passar do tempo. Alexandre, eu já tomei um vinho, já abri uma garrafa, tomei uma taça, não gostei do vinho, achei ele muito... Eu disse, meu Deus. Errei, que vinho. Coloquei ele na geladeira. Fechei, coloquei na geladeira. No outro dia fui tomar o vinho estava maravilhoso. E ficou em tempo esse contato com oxigênio, e aí ele vai liberar as moléculas aromáticas, as moléculas que dão, além do aroma, dão sabor ao vinho, e o vinho realmente no outro dia era outro. Isso acontece. Mas você acha que vinho é uma boa pauta para o jornalismo? Você acha que o jornalismo pode contribuir para que toda essa questão em torno do vinho ela seja menos intimidadora para as pessoas que consomem essas notícias? Claro. Eu acho que é cada vez mais presente e importante o nosso papel profissional para ajudar com que o vinho conquiste mais fronteiras. O brasileiro tem bebido mais vinho. Eu falo da minha caminhada nesses 20 anos, eu acompanhei esse crescimento, a chegada de mais rótulos, de novos rótulos, de mais importadoras disputando o mercado, o brasileiro bebendo mais, não priorizando só a cerveja
ou a cachaça, né, que é muito tradicional da nossa cultura, e o vinho ocupando cada vez mais espaço. Eu costumo brincar, dizer que hoje eu estou na cota ali do italiano, do português ou do francês. Eu bebo vinho na quantidade que os europeus bebem por ano. Eu também, não estou na média do brasileiro, não. Estou na média do europeu também. Eu estou na média do europeu. E o jornalismo ele é fundamental. Porque é o jornalismo que vai dizer, quando você for a Gramado, dá uma esticadinha, vai ali tentar ver a Miolo, vai tentar na Casa Valduga, ou na Jolimon, Lídio Carraro. Tenta expandir um pouquinho mais a sua viagem. Não fique só ali em Gramado, não. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, vai aproveitar o Vale dos Vinhedos, vai lá conhecer. Conhecer o que o Brasil tem de maravilhas. Sim, também, né? Não é vinho bom, não é só vinho de fora do país, não. Vinho bom é vinho. O Brasil tem muitos vinhos bons. É o jornalismo, Ale, e você fala muito bem sobre isso, que pode dizer que aqui pertinho da gente, vai lá, quer passar um final de semana, vamos ao Vale do São Francisco, vamos conhecer lá Rio Sol. Também. Isso. Entendeu? E o jornalismo, através, por exemplo, do Vinho e Prosa, ou de programas de rádio, entrevistas na TV, matérias em jornais e revistas. Eu sou assinante do Clube do Vinho, da Wine, e quando eu consumo a revista, eu vou lá e presentei um colega, dê uma lidinha aí, conheça aí, se permita, que acho que essa é uma palavra que tem que ser muito presente. Né? E o jornalismo, ele abre essas portas porque ele traz informação e ele traz segurança. Porque muitas vezes a pessoa está começando a beber, sente o tanino, porque em geral, você faz esse caminho do vinho muito doce para o vinho chileno ou argentino. Você não vai para o vinho do Novo Mundo, até do Velho Mundo, porque ele é um pouquinho mais caro. Então, você vai no vinho do Novo Mundo. Argentino, Aí você vai pegar um Gato Preto da vida e vai achar... Não, estou fora. Ou então você vai pegar um vinho até do Velho Mundo, mas um vinho de um valor mais barato, que não foi muito trabalhado. Sim. E você vai... eu vou ficar aqui no meu docinho. É melhor e tal. E aí você está perdendo uma super oportunidade de, por exemplo, tomar um taná com uma carne de churrasco. Ou um chambaril. Chambaril, tem. E eu incentivo os amigos. Eu ia falar há pouco do Alisson Honório, um amigo engenheiro que tenho. Ele fez uma compra de num evento desses imobiliários depois de muito vinho. E ele rapaz, que é? Aí a esposa, nossa amiga Thaís, não, vamos resolver isso aí, você estava muito animadinho. Mas é isso, com o Alisson eu sento, a gente toma um vinho, ele gosta de cozinhar, eu sou péssimo de cozinha. Então aí você vai montando, e isso o jornalismo, te respondendo, Ale, o jornalismo, ele traz essa segurança. Sim. Porque quando você tem a informação, que você vai entender por que um vinho ele custa R$200. Porque ele vem da Moldávia, com uvas da Geórgia, e assim tem um preço de importação, mas você vai pegar um vinho muito bom. É um vinho aqui de qualidade muito boa. Isso aqui é um vinho para agora, festas de final de ano, você quer presentear alguém, você não vai errar, não. Você não vai errar. Mas isso, o jornalismo, um programa como esse de vocês, ele permite com que as pessoas conheçam, se informem, tenham a segurança. E aí assim só ampliar. Você falou em preço de vinhos aí, e essa semana eu estava conversando com um amigo, e ele me falando, disse, olha, mas eu queria um vinho, assim, eu queria um vinho bom que não fosse muito caro. E aí a gente conversando, e eu falei para ele, disse, olha, a gente tem aqui, eu coloco aqui, vamos servir um pouquinho mais do nosso convidado, de 3 faixas de preço. Vinhos até R$100, onde você vai ter um vinho com uma qualidade, vai ter um outro ali que tem uma qualidade razoável, né? Mas a maioria são, aliás, uma qualidade boa. A maioria são qualidades razoável, mediana. Você tem vinhos caros, acima de R$500, que são para paladares altamente treinados, né, e que possam diferenciar, né,
os sabores, os aromas para especialistas, vamos dizer assim. Que é vinho de R$1.000, de 1.500 e tal. E tem a faixa entre 100 e 400 reais, que é onde estão, para mim, os melhores vinhos, onde você consegue ter uma experiência olfativa, gustativa, de vinhos, assim, excepcionais, né? E aí cabe o gosto pessoal de cada um. Se quer um vinho um pouco mais encorpado, se menos encorpado, de médio corpo, se quer mais frutado, se quer mais com aromas terciários. E aí vai de cada um para poder escolher um bom vinho. Mas eu acho que esse vinho entre 100 e 400 reais, no máximo, vai... É uma Cumprir faixa de bem, preço, né? Cumprir que vão bem o ter papel. vinhos aí que vai cumprir bem o papel e vai agradar a todos os gostos. Mas, Alexandre, nós temos um quadro aqui, você falou aí muita coisa, que o nosso quadro é Isso Merece ou Não Merece um Brinde? Então, a gente procura ver alguma notícia, né? Você como jornalista, a Lei que é especialista nessa parte aí, ela vai busca uma notícia e depois a gente pergunta para o nosso convidado se merece ou não merece o brinde. Pois é, vamos Qual é o fazer nosso quadro de hoje, O Ale? tema de hoje é justamente o que ele falou em relação a assinaturas de clubes de vinhos, né? Você é um assinante de clubes de vinhos, é ainda até hoje? Sim. Muito Por mais bem. de 10 anos. Então, eu vou ler uma notícia aqui, um pedacinho dessa notícia para você, para a gente avaliar. Há poucos meses, né, a revista Vinícola, não sei se você conhece ela, publicou a seguinte matéria. O mercado de assinaturas tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Segundo o relatório Assinaturas 2024, realizada pela Vindi e Opinion Box, 44% dos assinantes de serviços possuem alguma assinatura para produtos físicos, sendo que os vinhos tá na categoria que lidera a assinatura de serviços. Poxa vida. E isso fica, na verdade, quem fica atrás dos vinhos é somente produtos para pets e livros. Quer dizer, as pessoas assinam mais vinhos do que livros. Poxa. Pois é. E aí, para quem não sabe, né, tá aqui e não sabe ainda o que é uma assinatura de vinhos, o que é um clube de vinhos, na verdade é um serviço que você contrata de uma empresa de vinhos e recebe na sua casa uma caixa, um pacote de 2 ou 4 garrafas de vinhos. Todo mês eles fazem uma seleção e mandam para a sua casa. E aí, a nossa questão aqui, o que a gente precisa debater existem vantagens e desvantagens nessas assinaturas, né? Uma das vantagens é que a gente tem toda a questão da curadoria, por exemplo, a Wine, a Evino, faz toda a curadoria dos vinhos que vai mandar para sua casa. Tem também a questão da logística, porque vai entregar, você vai receber em casa os vinhos. E preço. Muitas vezes o preço fica mais em conta quando você assina um clube de vinhos. E tem algumas desvantagens, que é, por exemplo, o vinho que você vai receber pode não atender às suas expectativas, ou, enfim, qual seria uma outra desvantagem? Tem? Eu acho que essa é a principal, né? Não atender a sua expectativa e, às vezes, não ser um vinho que lhe agrada, de uma uva diferente, que não é aquele vinho que você escolheu, não é um vinho que você gostaria de tomar. E também tem, por exemplo, para quem está começando, talvez seja mais interessante, mas para quem já conhece bem sobre vinho, será que vale a pena fazer uma assinatura dessa? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, a sua opinião, Alexandre, e saber se esse tema, se os clubes de vinhos merecem ou não merecem um brinde aqui no nosso podcast. Aí, vamos lá. Eu vou logo pontuando, merecem um brinde. Então, vamos brindar logo, Vamos né? brindar. Merece? Então, vamos fazer. Merecem. Aê. Merecem por... Agora, antes de você continuar, quem brinda tem que dar um gole, né? Cara, é aquela frase aí, né? Brindou, tem que beber. Brindou, tem que beber. Vamos lá. Eles ajudam a popularizar, a ampliar. A Wine é uma das grandes responsáveis pela essa explosão, esse aumento no brasileiro tá bebendo vinho. A Evino também tem a sua fatia de mercado e também tem responsabilidade sobre isso. Os clubes de vinho, você pontuou as vantagens. A questão da desvantagem, ela é importante também colocar nessa balança. A gente consegue achar muitas vantagens, mas o peso da desvantagem ele é grande. Sempre quando um amigo pergunta, vale a pena assinar esse clube do vinho? Eu disse, primeiro você tem que ir de peito aberto, cabeça aberta. Por quê?
Porque vai ter algum mês que vai chegar um vinho que você vai querer jogar ele todinho fora. Vai chegar esse mês. Eu costumo dizer, dos 12, você vai ter 9 legais e 3 ruins. Desses 9 legais, 2 vão ganhar um lugar no seu espaço, no seu coração, assim. Serão vinhos espetaculares. Você vai gostar, vai querer ter ele em casa. Sempre quando você for pedir, você vai... se você tiver a oportunidade de pedir para comprar mais, você vai naquele ali. E dos outros, tem 3 ali que você vai dizer, rapaz, eu estou jogando dinheiro fora. É verdade. E é uma forma da empresa equilibrar o trabalho dela, né? Tem a curadoria, aí eu fico me perguntando, às vezes... Desovar aquele rótulo que está encalhado. Isso, porque eles importam muito. Aí vem a curadoria, mas aí, de vez em quando, eu disse, rapaz, esses caras não fizeram não, essa curadoria. Eles compraram aqui uma safra inteira e o vinho não. E já aconteceu. Saiu, né? E aí colocaram no clube. Isso, não saiu, colocaram no clube. Teve um que eu tive, assim, eu fiquei muito chateado, o vinho veio estragado. E aí eu entrei em contato, a Wine foi lá e mandou uma outra garrafa. Eu dei uma pesquisada nas redes sociais e as pessoas já estavam reclamando. Então, eu vi que não era só comigo. Então, ou seja, um vinho que provavelmente compraram muito, não vendeu, vamos jogar aqui no clube para tentar ver se a gente entrega. Tem algumas garrafas que podem ter ficado prejudicadas, que também tem a questão de como estocar. Porque o vinho é uma bebida que pede muitos cuidados. Com certeza, E então, aí merece o brinde por ampliar a quantidade de taças que a gente tem acesso. Mas a gente também tem que chamar atenção para esses pequenos problemas. Verdade. Até porque, vamos lá, ele oferece um clube que a assinatura custa R$100. Vai chegar o vinho que, de fato, ele vale R$100. Mas e aquele vinho de 30 que ele empurra por 100? Verdade, tem isso também. Eu tive uma experiência, também já fui assinante logo no começo, mas tem 10 anos, fui assinante por um ano só. Por quê? O que é que a gente fazia? Fazia quando chegava e olhava, maravilha. Mas aí, os vinhos que encalhavam lá na distribuidora, que eles mandavam para a gente, muitas vezes eram os mesmos que encalhavam na minha adega em casa, porque eu deixava ele para beber por último. Né? Eu, na minha descoberta de vinho, isso foi bem no início, eu queria provar rótulos diferentes, de uvas diferentes, de países diferentes, para saber até o meu paladar, de que uva eu gostava mais, de qual é o estilo de vinho que eu gostava mais, que me apreciava. E aí a gente, vou fazer um clube, porque vem vinhos diferentes, e eu vou provando um pouco de cada vinho. Mas o vinho do dia a dia, aqueles vinhos que eu gostava de tomar e tal, eu ia no supermercado, ia na distribuidora, comprava e tomava com os amigos. E aquele vinho, muitas vezes desconhecido, que chegava da assinatura, não era o vinho assim mais adequado para os momentos. Então ele sempre sobrava um pouquinho, ficava na adega. Eu fiquei só um ano com assinatura e depois cancelei. Mas eu acho que merece um brinde porque, como eu falei no início, para quem quer tomar vinhos diferentes, de países diferentes, com uvas diferentes, de estilos diferentes, até para você identificar o seu perfil de consumidor, eu acho fantástico também, eu acho que merece vale muito a pena. Um brinde novamente, mais um, vamos lá. Muito bem, muito bem. E aí, agora na condição de jornalista, eu vou perguntar a você, o que você acha dos clubes, Ale? Então, eu concordo com vocês, eu também já fui assinante da Wine há muitos anos atrás. E era justamente quando eu estava começando a conhecer vinhos. E aí, como o Augusto falou, eu fui conhecendo os tipos de vinhos que existiam, os tipos de uvas. Então, para a gente que está tentando se descobrir aí no mundo dos vinhos, viver essa experiência do Clube de Vinhos é legal. Você já vai fazendo a sua seleção. Esse estilo aqui não gosto, esse estilo aqui eu gosto. E aí você daqui a pouco já quer mudar, porque os clubes de vinhos têm os níveis, né? Então, você começa com um vinho mais simples, depois você passa por uma seleção mais premium, e aí você já sai do básico, já vai para o premium, e já começa a mudar o seu paladar. Mas a partir do momento que a gente começa a ter um conhecimento, estudar sobre vinhos, ter uma litragem legal e já saber o que quer, aí eu acho que o clube de vinhos já não faz mais tanto sentido. É melhor ir na prateleira ou
no e-commerce que você costuma comprar e selecionar os vinhos que você gosta. Essa é a minha Muito opinião. bem, perfeito. Mas, Alexandre, voltando, vamos falar mais agora de vamos. vinhos. Diga aí um momento assim memorável que você teve aí com o vinho, seja na experiência do vinho ou numa experiência que você estava com os amigos ou com a família, que você pode relatar assim pra gente, poxa vida, isso aí não sai da minha cabeça. Minha viagem para Mendoza. Para Mendonça. Viajei com a Me minha conta esposa, como foi Thaisa, lá. viajei com o Rodrigo Marinho, um amigo, e a esposa dele. Foi uma viagem sensacional. Acho que a gente visitou... Quantos dias passou lá? Ficamos uma semana. Todo dia tomando aí umas 2, 3 garrafas de vinho. 3 a 5. Nossa, Que tava ser friozinho bonzinho, na né? época, não. Tava- Friozinho. A gente pegou... Teve um dia que a gente pegou 0 grau. E assim, a gente visitou... Quantas vinícolas? Foi na Catena Zapata, não? Claro, Ah, tem que ir, né? Catena tem que ser 3 meses para poder reservar, porque Então. senão... Vocês jornalistas, têm essa facilidade. Às Ah, vezes dá uma gente. carteirada lá, ó, sou Não, jornalista. não é assim que funciona, tal. não. Mas será que não? A gente fez a reserva. Não tinha reserva. Isso tentando 3 meses Ó, antes. tá vendo? Carteirada, hein? Aí, no dia lá, a gente tinha almoçado no É o Inimigo. Tô tentando lembrar aqui o nome do enólogo da É o Inimigo. É Alejandro o de- Vigil. Vigil. É. A Casa Vigil. Isso. Aí a gente disse, rapaz, vamos tentar um se colar colou aqui. Porque eu não quero. Se eu chegar em Maceió falando que eu não vim, que eu não fui, eu disse, não, a gente passa nem que seja para tirar aquela foto lá na porta. E a gente foi. Era a última visita. A gente pegou aquele almoço que é maravilhoso. E fomos no horário da última visita. Calhou que 4 pessoas tinham faltado. Nossa. A gente ficou ali esperando. Aí o cara disse, não, tem aqui o Você número. estava em 4. Somos 4. Aí o cara, pode entrar. Poxa vida. E foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque já tá... A gente pagou o ticket mínimo, que era só da visita, só que esse grupo que tinha reservado para as 4, ele tinha feito com degustação. Então, aí o pessoal da vinícola lá explicou, não, a gente não vai perder, que já montou a mesa. Era para, acho que 12 pessoas. Aí tinha 4 e nós 4. Então, a mesa... Pagaram uma experiência mais simples, A mas gente tiveram recebeu um upgrade. a top. Poxa vida, que maravilha. Tivemos essa oportunidade e foi... Provar o grande inimigo, então. Provando. Foi... Gostaram do vinho? Uma experiência Foi fantástica. maravilhoso. Vinhaço, né? E assim, a gente lá na Catena é algo maravilhoso. E assim, a gente foi na Rural. Foi muito bom. Muito. Foi. Não tem palavras, né, Não, Ale? é uma viagem que eu recomendo a todo mundo que bebe vinho. Qual foi outra vinícola que você gostou tanto assim que você poderia indicar Então, para os nossos seguidores? A Budeger, uma bodega menor, que ela tem uma tiragem muito limitada, porque a gente fez, o guia que a gente contratou lá, ele falou, vou preparar vocês para bodegas pequenas, bodegas industriais e as famosas. Então, a gente foi para Trapiche, Norton, que são as industriais, que Faz em grande Produzem volume. muito, grande volume, você vai fazer a visita lá, o cara não olha nem no seu rosto. Né? Aí na Budeger, ela é pequena e assim, é de uma família argentina muito rica. Eles criaram tipo Uma vinícola boutique. uma Isso. vinícola boutique. Rapaz, que assim, foram vinhos caros que trouxemos. Aí lá, a gente comprou e muito bom. Olha, mas... Porque o contato, a explicação, o carinho, a recepção. Eu estou sendo muito bem recepcionado aqui. Isso encanta. Aí a mesma coisa eu senti lá. Então, aí você vai ficando facinho.
Facinho, né? maravilha. Mas então você gosta de fazer viagens para visitar vinícolas, Sim, né? sim. Além da Argentina, onde você gente foi mais? Já fez o Chile e fizemos o Uruguai também. Uhum. A gente tem um plano, eu e minha esposa, agora da gente ir ao Velho Mundo e até Portugal e conseguir também fazer visitas nas vinícolas portuguesas, Maravilha. até para ter também essa experiência. Vocês vão adorar. E visita também na próxima viagem, quando for aos Estados Unidos, tentar ver se a gente Califórnia, consegue. Vale. Porque, em geral, o brasileiro vai ali ou Orlando, Miami ou Nova York. Ir para o outro lado dos Estados Unidos é mais fora de rota. Aí teria que ser uma viagem para ir para Califórnia. Aí por isso que a gente ainda não fez, mas vai sair. Vai sair, Vai com lá, Porque certeza. você tem Certeza. Com que certeza. ocupar ali com o tempo de trabalho e tal. A Aí gente tá chegando ao finalzinho do Já? nosso episódio. passou Meu tão Deus. rápido. Passou. Mas ainda dá tempo da gente Mas- continuar batendo um papo aqui. Eu quero saber mais coisas do Alexandre. Ainda aqui. quero falar das boas rodadas de vinho com o Joaldo Cavalcante, que é o secretário, com o Vamos Eder lá, Palhares. fique à Vamos, vontade. São amigos. Não, muitas das... Hoje eu estou na Secom do Estado e a gente trabalha... temos uma rodada puxada, assim, muito, muito puxada, mas nas nossas horas no happy hour, Aham. a gente tal, com a Estela, que é a esposa do Joaldo, e assim a gente troca muita ideia, aprende. Acho que esse vale também como experiência para registrar. Qual é o vinho que mais sai nessas rodadas de conversa? Então, Vamos lá. aí- Qual é a uva preferida? Aí ela depende. Eu acho que é a Malbec, viu? Não, Será? que você acha? Não você sei. tem. É a preferida dele, né? a minha. A se sua. tiver Se carne. Se tiver carne, né? Isso. E para um bebê informal, Um bebê informal. Joaldo gosta muito. Joaldo e o Wendel gostam muito da uva primitivo. Estela também gosta Mandar um muito da abraço aqui pro Primitivo. Joaldo, pra Estela. Um beijo grande pra vocês. Aí- Está na minha... Não sei se ela tá mais, mas ela era minha colega de academia. Ah, sim. Ela gosta de uma malhaçãozinha. Ah, e assim, quando a gente... Eles gostam muito. Eu vou do Cabernet, vou pros vinhos trabalhados ali da Itália, da França. Tem uma uva branca que eu gosto muito, que agora para falar o nome, é a Gewürztraminer. Gewürztraminer. É maravilhosa. Gewürztraminer. Até eu agora tenho nó. Gewürztraminer. Gewürz, é porque o U lá na Alemanha, né, na Áustria, tem um você fundo quer de falar U. como alemão, Então né? é Aí- Gewürztraminer. Eu Gewürztraminer. gosto muito dessa uva. E assim, se tiver, em geral, ontem, antes de estar aqui gravando com vocês, eu estava tomando um vinho aletejano. É o Chaminé. Gosto, para mim é um vinho... quando você fala... Ele não pode sair dessa entrevista sem falar custo-benefício. Com É certeza. uma das Tem que- palavras-chave do mundo do vinho. verdade. Então, custo-benefício do Chaminé, para mim, ele entrega... O que promete, ele O que entrega... promete, né? num Mas preço Tem excelente. bons vinhos assim. Tem vinhos Aí, excelentes. assim, aí tive a oportunidade de tomar um vinho da Moldávia que a Alexandra já tinha me oferecido, adorei. E assim, quero... Eu acho que até foi da presenteei, Bulgária. da Foi o da Bulgária, Bulgária, foi o Melnik. O Melnik, eu ele acho comprou fantástico um e esse vinho. presenteou também uma pessoa interessante, Então, aí importante. tem... Entrega muito aquele vinho também, maravilhoso. Eu gosto assim de me aprofundar, de conhecer. Às vezes a memória não puxa para lembrar aquele rótulo que eu tomei em 2017, porque são muitos. Tem uma litragem aí. Tem, ali né? tem litragem. Aliás, como é que tá a sua adega hoje? Eu lembro que você mandou uma foto para mim uma vez, era vinho acumulado assim, dentro de um armário, que não se acabava mais. Eu tenho 200 garrafas de vinho, cara. Tem 200 garrafas. Tem adega, então. Aí... Tem uma adega para 200 ou tem várias Não, adegas? Não, eu não... Então, eu cometo um pecado, eu não tenho uma adega climatizada. Eles estão guardadinhos no escuro, longe do silêncio. sol, no No silêncio. lugar mais fresco possível, Isso. né? Mas deveria ter uma adega climatizada, mas eu vou... É porque, assim, o principal presente que recebo dos amigos hoje é vinho.
Então, você não fica acanhado quando Não. você quiser, por Podemos, exemplo, abrir umas 5 garrafas dessas, pode me convidar convidar, a gente, né? que a gente vai lá tomar, vamos diminuir, essas 200 é importante, muito, é importante. bota por uns 190, né? Umas 10 a gente toma lá com você. Temos que tá? fazer isso, temos que fazer ter essa oportunidade de E reunir quando amigos. você quiser visitar Piranhas também, eu não tenho essa quantidade toda não, mas tem um monte lá também que eu estou precisando Ó, tomar não umas acredite 10 não, garrafas porque aí. ele já fez esse convite para Todo mundo, mas ninguém todo mundo, vai, mas Ale. não tem que marcar a data. É, a data que vocês disserem, vamos amanhã, pronto. Aí a gente tem que ir, né? Mas é o dia que vocês quiserem, vamos lá, vamos marcar um dia pra vamos gente sim. ver se dá uma baixada na minha adega lá, que tem uns vinhos que eu olho assim, que isso aqui eu vou deixar para uma ocasião especial. Mas a ocasião especial é aquela, quando a gente abrir o vinho, aquela ocasião passa a ser especial. Sem só dúvida. porque você está tomando aquele vinho, não é verdade, Alexandre? Sim, com certeza. Não tenho dúvida de que o momento é que faz a beleza. Uhum. Você vai ter a oportunidade de estar saboreando um vinho delicioso, numa conversa boa, passou uma hora voando, e você fica assim, pô, podia ter falado mais isso. Podia ter... Porque esse programa, vocês estão de parabéns. Aliás, eu quero contar uma coisa investirem nisso. Né? Obrigado. Quero contar uma coisa aqui que é novidade para você não sabe. A primeira conversa que eu tive, a primeira pessoa com quem eu conversei, que me incentivou a produzir o Vinho e Prosa, foi Alexandre Lino. Ele disse, você vai fazer o podcast? Aí eu falei, só faço se você fizer comigo, mas na época ele não podia. Aí foi quando apareceu um parceiro maravilhoso, substituto, que é o Augusto. Não, substituto jamais. Encontre alguém que vá poder acrescentar, hoje eu tive uma aula aqui, que vai poder acrescentar tanto quanto o seu conhecimento, que já é vasto, e ajudar a quebrar, porque a conversa do vinho tem que ser uma conversa, um bate-papo, flui. A gente vai trocando ideia, vai batendo um papinho e o tempo vai passando. Ontem, quando eu estava falando do vinho aletejano, eu fiquei 3 horas tomando vinho, batendo papo, falando de política, e passou muito rápido, porque o vinho permite isso. Então, a lei foi premiada na oportunidade que teve. E eu tive hoje a oportunidade de conhecer Augusto. E você não é o substituto, não. Agora teremos que ir até Piranhas. Teremos para ajudar a baixar. Piranhas ou Pão de Açúcar, né? Agora, Pão de Açúcar e Piranhas não são assim 2 lugares que são muito propícios a tomar vinho, principalmente agora no verão. Mas pelo menos vinho tinto, como você gosta. Mas os vinhos brancos lá, bem geladinho, né? Numa temperatura ideal, bem legal, para a gente tomar lá, espumante, vinho branco. E se quiserem um tinto também, a gente vai para um lugar refrigerado, bota um ar-condicionado, porque Pão de Açúcar, né? Calor. Pão de Açúcar é a cidade mais quente de Alagoas. Pois é, Piranhas também não é fácil não, aquela área ribeirinha ali é danada. A minha filha, a gente viajou até Piranhas e minha filha sempre para ela, cara, toda vez que fala assim, uma cidade quente, ela... Piranhas, papai, Piranhas, nunca fui para um lugar tão quente. É verdade, lá é muito quente. Mas é bom ali na beira do rio, tomando ali um espumante, geladinho, com uma tabuazinha dessa de frio, é maravilhoso. Gente, vocês que estão assistindo e que estão gostando desse papo delicioso, lembra, se você ainda está chegando agora aqui no podcast Vinho e Prosa, lembra de curtir esse episódio, de compartilhar com pessoas que você acredita que vai gostar desse papo gostoso, né? E segue a gente, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, Vinho e Prosa Cast. A gente também está no Spotify. Então, para quem gosta de ouvir um podcastzinho no Spotify, a gente também está lá. Se inscreve e fica sempre por aqui. Gente, eu queria mandar um grande abraço, já que a gente está falando de profissionais da comunicação. Queria mandar um grande abraço para o meu pai, que foi um profissional de comunicação, hoje está aposentado, Augusto César, que trabalhou na Gazeta, na Difusora. Augusto César. E conhece meu pai? Sim. Maravilha. E aí estava diretor na Difusora. No IZP. No IZP há pouco tempo. Estava diretor no governo passado. Isso. Conheço. Então, primeiro são 3 hoje. Um primeiro abraço para meu pai, o segundo abraço para um outro também que assiste assiduamente a gente aqui,
que é o nosso querido Aloísio Alves, né? O pai eu não conheço esse é um querido. Que eu não conheço ainda pessoalmente, mas é um amigo da minha família. Minha mãe estava falando esses dias, que já conhece e tal, e a família toda. Um beijo pro meu pai. Um grande abraço para ele também. E outro para um amigo lá de Pão de Açúcar, que é jornalista também, que é também amigo em comum aqui do Alexandre, é o Fagno Pinto. Esteve comigo ontem, a gente bateu um papo legal. Está cultivando um bigodão aqui, está parecendo aquele zagueiro do Flamengo, aquele zagueiro Léo Ortiz, que tem um bigode. Então, o Fagno Pinto, que não joga nada, né? Mas que cultiva aqui tá, com aquele bigodão. Fagno é um querido. Um abraço, gente. E aí, Ale, quanto tempo a gente tem mais? Acabou já? Tá acabando. Ale, deixe seu recado aí, se quiser deixar um recado para alguém, para chamar para tomar um vinho ou para assistir algum programa do qual você produz. Fique à vontade, a câmera é toda sua. Primeiro, eu queria dar os parabéns a vocês por essa iniciativa. Hoje, descobertas aqui. Foi um prazer conhecer. Um prazer saber assim, que você colocou o projeto nos trilhos e ele está andando muito bem. Passou uma hora aqui que foi imperceptível. Acho que tinha prosa para mais uma hora e tem vinho para mais uma hora também. Mas aí a gente vai terminar esse vinho hoje, sem dúvida. Assim, vocês estão de parabéns por Obrigada. essa iniciativa. Saber que está no Spotify é maravilhoso, porque você pode descer uma Fernandes Lima nesse trânsito caótico de Maceió, escutando ali no seu rádio, no seu celular. Porque isso é o mundo do vinho. São histórias, aprendizado, conhecimento, boas risadas e sentimento. O vinho traz isso. Eu falei há pouco que já tenho fechado negócios com o mundo do vinho. E por quê? Porque você cria sentimentos, você cria relações, você cria confiança. Eu brinco muito, o Gilca Mafra, a gente tem uma amizade muito legal, iniciada no mundo do vinho. A gente é jornalista, mas o que mais aproximou a gente foi vinho. E depois do vinho, aí você vai criando outros alicerces de amizade, de presença. Então, beijo para a Gilca também. Precisamos trazer a Gilca aqui, né? Gilca, se prepare, coloca ela para assistir isso aqui. Claro. Porque ela vai ser uma das convidadas muito em breve. Eu sou um divulgador de links. Eu gosto muito, assim. E no meu trabalho, eu incentivo. Eu busco fazer com que mais pessoas bebam vinho, porque mais pessoas conheçam o vinho. Porque o vinho, ele lhe permite fazer isso. A proximidade com o vinho, eu incentivo as pessoas. Vamos lá, vamos beber. Fala da Maria Barreiros. Hoje a Maria Barreiros, eu fiquei, Maria, vamos beber. Tá, hoje ela dá um show. Ela investe nesse mundo do vinho, entendeu? Eu fui na Mr. Frios em alguns eventos com a Andresa Araújo e assim, a gente vê a qualidade, o quanto que a Mr. Frios procura oferecer qualidade para o seu cliente, oferecer eventos, entendeu? E assim, a gente vai se aproximando, vai sendo presente graças ao mundo do vinho. E assim, vocês estão de parabéns por essa ideia inovadora. Né? Como estão sempre falando aqui as pessoas com quem a gente convive, que o vinho é a bebida da moderação e é uma bebida de contato social, sem dúvida. E para os mais apaixonados também é a bebida do amor. Tem isso também, certeza, né? Não podia deixar de tirar essa brincadeira. Não, com certeza, é a beleza do amor. A beleza não, a bebida. A bebida do amor. E nem bebeu ainda. Aqui, a conversa está maravilhosa e assim, agradeço, vocês estão de parabéns por essa iniciativa e dizer a quem está nos assistindo em casa, na rua, no trabalho ou no trânsito de preferência que não esteja dirigindo, que você se permita conhecer, apreciar esse maravilhoso mundo dos vinhos, entender como ele funciona, entender que tem 7.000 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos depois de Cristo, então você tem 9.000 anos de história para aprender, grandes civilizações, a força do vinho no Império Romano. Então você tem muita história. Vinho é história, vinho é presença na sociedade. E assim, adorei ter a oportunidade de ser o primeiro enófilo, né? Enófilo, apaixonado pelo vinho. Está sentando aqui nesse programa que tem
apresentado para a gente, grandes profissionais, e também vai trazer grandes enófilos, médicos, engenheiros, os mais variados empresários que são apaixonados pelo vinho, investem em vinho. Eu sou do tempo que você tinha 1, 2, 3 lugares para tomar vinho aqui em Maceió. Hoje você tem mais de 20. Entendeu? Você tem muito mais. Eu tenho ido ao Terroir com a Patrícia Barros, nossa amiga em comum. Sim, nossa amiga também, jornalista. É maravilhoso. Então, você tem... E outras casas também. Que seria injusto só falando Terroir, mas tem várias outras casas. Na parte alta, na parte baixa de Maceió. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. E vão beber, né? Vamos. Vamos. A gente merece. Muito bom. Eu amei receber você, viu? Foi amei ótimo receber hoje você. também. Conversa Gostei muito do boa, episódio de hoje. né? Gente Maravilhoso. boa. A Obrigada, conversa fluiu muito, muito boa. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Gente, ficamos por aqui com mais um episódio do Vinho em Prosa. Na próxima semana estaremos aqui com mais um bate-papo descontraído e bem legal. Até o próximo. Tchau, gente.